Bem-vindos à visão geral de riscos da Threat Insight para operações de telecomunicações em Moçambique. O ambiente operacional de Moçambique é definido por três pressões convergentes, que incluem a volatilidade política após as contestadas eleições de 2024 e a agitação contínua. Em segundo lugar, a fragilidade macroeconômica, incluindo o crescimento lento, a elevada dívida pública e a escassez de divisas. E em terceiro lugar, a persistente insurgência jihadista nas províncias do norte, criando deslocamentos em larga escala e impactando diretamente as operações de infraestrutura e o investimento. Para as operadoras de telecomunicações, esta combinação impulsiona tanto o risco sistêmico quanto a complexidade operacional em toda a cadeia de valor. Além destas três pressões convergentes, existem quatro riscos principais enfrentados pelas operadoras de telecomunicações no país. Primeiramente, vamos considerar o risco regulatório. A regulamentação no setor tornou-se um determinante cada vez mais importante da continuidade operacional. Ao abrigo do Decreto 48/2025, o regulador nacional recebeu autoridade explícita para impor encerramentos parciais ou totais da rede, incluindo o bloqueio de plataformas de redes sociais. Isto significa que os operadores devem estar preparados para ações rápidas de conformidade, potencial exposição reputacional e uma obrigação acrescida de monitorização e reporte. Em suma, a conformidade deve agora ser integrada na política e automação da rede e não tratada como um requisito periódico de governança. Em segundo lugar, o ambiente econômico em Moçambique está sob pressão, com o crescimento do PIB tendo abrandado significativamente durante 2024. Ao mesmo tempo, a dívida pública está a aumentar e as restrições às reservas cambiais dificultam a importação de equipamento de rede essencial. Para os operadores, isto resulta em ciclos de CAPEX alargados, aumento dos custos de equipamento, atrasos na modernização da infraestrutura, tudo isto ainda mais limitado pela reduzida acessibilidade dos consumidores. No entanto, apesar destes desafios, há um lado positivo em termos de necessidade de banda larga rural, do impulso à inclusão digital e dos serviços financeiros móveis. Os riscos de segurança são o terceiro risco fundamental e são, sem dúvida, um dos fatores dominantes que moldam as operações de rede. A insurgência em Cabo Delgado continua a perturbar as rotas de acesso, a danificar locais de torres e a restringir as atividades de manutenção. Com os ataques a alastrarem agora para Nampula e Niassa, a geografia do risco está agora a expandir-se. O resultado desta expansão é que mais de 900.000 pessoas foram deslocadas. Os operadores de telecomunicações estão a gastar mais no reforço de locais de maior risco. O tempo médio de reparação é mais longo devido às restrições de movimento, enquanto a dependência de escoltas de segurança e redes comunitárias está a aumentar os custos operacionais. Isso é agravado por uma maior dependência de backhaul via satélite de órbita terrestre baixa para conectividade resiliente. A segurança não pode ser secundária em Moçambique, devendo estar profundamente integrada no planeamento da implementação e na governação operacional. Finalmente, o risco da cadeia de valor afeta as operações diretamente, com o licenciamento de espectro, que acarreta exposição política e regulatória. As construções de rede enfrentam atrasos logísticos, instabilidade de energia e desafios de acesso às zonas de conflito, enquanto as operações e manutenção são afetadas por vandalismo, restrições de acesso e atrasos na importação. Os ecossistemas cibernéticos e de dinheiro móvel enfrentam um risco crescente de fraude à medida que a adoção digital acelera. E, finalmente, os preços ao consumidor são limitados pela baixa literacia, pobreza generalizada e comportamento de múltiplos cartões SIM. Este perfil de risco de ponta a ponta exige que os operadores adotem uma mentalidade de segurança primeiro, conformidade primeiro e resiliência primeiro. Do ponto de vista do risco da concorrência, o setor das telecomunicações de Moçambique é moldado por três operadores dominantes. O primeiro é a Vodacom, líder do mercado urbano com forte penetração de dinheiro móvel,
mas exposta a custos operacionais mais elevados no norte e potenciais encerramentos políticos. Em segundo lugar está a Movitel, a especialista em cobertura rural com grande alcance em áreas carenciadas, mas fortemente afetada por riscos relacionados com a insurgência. E por último, a Temcel, o operador estatal, cuja competitividade continua a diminuir devido a dificuldades financeiras prolongadas, apesar de ter uma forte infraestrutura nacional. A crescente pressão competitiva também vem de fornecedores de satélites de órbita terrestre baixa, como a Starlink e a OneWeb, particularmente em serviços empresariais e de backhaul. Estrategicamente, os operadores devem focar-se no reforço da resiliência e da conformidade regulatória, garantindo implementações operacionais através de locais reforçados e logística protegida, melhorando a disciplina financeira através da cobertura da exposição cambial e do aproveitamento de programas de doadores, e impulsionando o crescimento e a inclusão através de dispositivos de baixo custo, micropacotes e análises de fraude melhoradas para dinheiro móvel. Para se manterem à frente das ameaças emergentes, os operadores devem monitorizar de perto indicadores de alerta precoce, como a escalada de protestos, diretivas governamentais de encerramento, atividade insurgente perto de locais críticos, atrasos na importação impulsionados pelo câmbio e racionamento sustentado de eletricidade, todos os quais exigem limiares predefinidos e mecanismos de resposta rápida para salvaguardar a continuidade operacional, o crescimento sustentado e a competitividade. Do ponto de vista da segurança, as 9 ameaças a seguir devem ser monitoradas e tratadas. Primeiro, a atividade insurgente, que ameaça os locais de rede e as equipes de campo. O norte de Moçambique, em particular Cabo Delgado e cada vez mais Nampula e Niassa, continua a apresentar o maior risco de segurança física para as operações de telecomunicações devido à atividade insurgente persistente. Estradas críticas, como a N380, enfrentam emboscadas frequentes que restringem a mobilidade dos técnicos e interrompem o movimento de combustível e equipamentos. Incursões em aldeias e comunidades semi-urbanas resultam em danos ou destruição da infraestrutura de torres, enquanto ataques generalizados em vários distritos forçam o deslocamento de civis e desestabilizam as áreas ao redor dos locais de telecomunicações. Os impactos operacionais incluem tempos de reparo mais longos devido a restrições de acesso e a necessidade de escoltas armadas, riscos acrescidos para o pessoal de campo que exige limitações de movimento durante o amanhecer e o anoitecer, e uma maior probabilidade de vandalismo em torres, roubo ou sabotagem intencional. Em segundo lugar, há uma expansão da violência para novas províncias. A violência expandiu-se para além de Cabo Delgado, para províncias anteriormente estáveis, particularmente Nampula e Niassa, onde os insurgentes começaram a visar aldeias, infraestruturas e rotas de transporte fundamentais. Estes ataques provocaram mais de 100.000 novos deslocamentos num único mês, criando condições voláteis e exercendo pressão adicional sobre as comunidades localizadas perto de infraestruturas de telecomunicações. Neste contexto, os operadores devem reavaliar os níveis de risco de todos os locais nestas regiões, rever os protocolos de acesso e ajustar as rotas logísticas para garantir a segurança do pessoal e a continuidade operacional. Em terceiro lugar, assistimos a vandalismo generalizado, saques e negação de acesso durante episódios de agitação civil. A agitação política após as eleições de 2024 desencadeou uma instabilidade generalizada em grandes centros urbanos como Maputo, Beira, Nampula e Zambésia, onde os protestos levaram a vandalismo, saques, confrontos violentos e ao bloqueio de estradas críticas para a logística operacional. O racionamento de eletricidade nas regiões do sul aumentou a dependência de geradores, enquanto o encerramento de fronteiras e portos interrompeu a importação de peças sobressalentes essenciais.
Os ativos de telecomunicações enfrentam o risco de vandalismo, roubo oportunista, atrasos na distribuição de combustível que levam a falhas nos geradores e danos em locais de venda a retalho, centros de comutação e infraestruturas de apoio ao cliente. A quarta ameaça refere-se à insegurança no corredor logístico. O acesso a locais remotos ou no norte continua comprometido devido a emboscadas a comboios comerciais e humanitários, roubo ou apreensão de equipamentos e combustível, e fechamentos temporários de estradas causados por ataques de insurgentes ou agitação civil. Essas interrupções ameaçam a continuidade do serviço e aumentam a incerteza na cadeia de suprimentos. Nos próximos 3 meses, os gestores de segurança devem manter e atualizar frequentemente planos de rotas alternativas, garantir acordos de combustível com fornecedores duplos e pré-posicionar peças de reposição em depósitos protegidos para mitigar o impacto das interrupções no corredor. O quinto risco refere-se ao custo dos requisitos de segurança física em locais rurais, especialmente os locais de telecomunicações rurais, particularmente aqueles que seguem o modelo da Movitel, enfrentam algumas das pressões de segurança mais severas, com torres nas regiões norte e rurais profundas expostas a sabotagem, roubo e tentativas de intrusão por grupos hostis. Mesmo fora das zonas de conflito, rotas isoladas apresentam riscos de banditismo, roubo e tensões comunitárias. Para reduzir a exposição, os operadores devem continuar a reforçar as medidas de proteção dos locais, incluindo cercas melhoradas, cablagem oculta, tecnologia de detecção de violação e capacidades de reinicialização remota. O deslocamento representa a sexta ameaça, com quase 1 milhão de pessoas deslocadas internamente, concentradas nas regiões do norte. Assentamentos temporários formaram-se perto de vários locais de infraestrutura, criando condições para o roubo oportunista de combustível, baterias e componentes solares. A pressão exercida sobre as agências de segurança locais aumenta a probabilidade de conflito entre as populações deslocadas e as comunidades anfitriãs, desestabilizando ainda mais os ambientes operacionais. A mitigação a curto prazo requer vigilância perimetral reforçada, maior monitoramento dos locais e programas ativos de ligação comunitária para manter a estabilidade e reduzir as tensões em torno de ativos críticos. A instabilidade impulsionada pelo clima é a nossa sétima ameaça. Moçambique tem ciclones recorrentes, inundações e eventos climáticos extremos, que continuam a ameaçar rotas de fibra, postes, linhas de energia e fundações de torres. Para os gestores de segurança, as ações prioritárias incluem a inspeção de torres em zonas propensas a inundações para detectar vulnerabilidades estruturais precocemente, garantindo reservas adequadas de combustível para vários dias em locais de alto impacto e alto risco e protegendo sistemas de energia expostos, como baterias externas e unidades híbridas, contra danos causados pela água. A instabilidade no fornecimento elétrico é a penúltima ameaça. O racionamento contínuo de energia e a instabilidade da rede aumentaram a dependência operacional de geradores, o que eleva o risco de roubo de combustível e acelera o desgaste dos motores e sistemas de transferência automática. Condições de segurança desafiadoras e bloqueios de estradas tornam as entregas de combustível inseguras ou imprevisíveis. Para gerir esses riscos, os operadores devem usar compartimentos de combustível trancáveis, rastreamento por GPS nas entregas e sistemas de telemetria remota para monitorar níveis e detectar anomalias em tempo real. E, finalmente, desligamentos impostos pelo regulador, embora não sejam ataques físicos, podem gerar hostilidade local, pois as comunidades culpam os operadores pelas interrupções e não as diretrizes estatais. Isso pode expor pontos de venda e agentes de dinheiro móvel a agressões e colocar técnicos de campo em risco durante visitas de verificação ou manutenção. Para mitigar esses riscos, os operadores devem adotar protocolos de resposta a desligamentos que minimizem intervenções físicas durante apagões e garantam a segurança da equipe, mantendo a conformidade regulatória.
Para encerrar, veremos onde deve estar o seu foco de segurança física nos próximos 3 meses. O atual ambiente de segurança física para operações de telecomunicações em Moçambique é definido por ataques insurgentes persistentes a torres, pessoal e corredores-chave como a N380, além da violência em Nampula e Niassa. Os operadores também enfrentam vandalismo, saques e bloqueios de estradas ligados a agitações políticas, enquanto a insegurança na cadeia de suprimentos, por falta de combustível e atrasos em portos, complica as operações. Locais rurais continuam sendo de alto risco, exigindo escoltas e infraestrutura reforçada, e a pressão de deslocados internos perto de ativos da rede aumenta a chance de roubos e interferência da comunidade. Além disso, eventos climáticos continuam a danificar a infraestrutura de energia e de rede. A instabilidade prolongada da rede eleva os riscos de roubo de geradores e combustível. Desligamentos impostos pelo regulador aumentam as ameaças à equipe de campo, e a destruição de torres em áreas de insurgência continua sendo uma preocupação crescente. Esperamos que esta visão geral dos riscos tenha sido esclarecedora. Sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de operações se precisar de mais informações ou assistência. Enquanto isso, inscreva-se no canal, curta o vídeo se ele foi útil e ative o sino para receber atualizações quando publicarmos uma nova visão geral de riscos ou um relatório situacional.